Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé, para nós fazermos a leitura oficial. Culto de missões, louvado seja Deus, estamos aqui mais um dia, para poder bendizer, exaltar e glorificar ao nome do nosso Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Texto a qual o Senhor colocou no coração do nosso pastor presidente, a nossa leitura bíblica anual, que passo a ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos juntos ler no 3, 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Quem é carente das orações da amada igreja do Senhor? Eu e toda a minha casa também somos carentes das orações da igreja. Obrigado. Amém. Temos aqui alguns pedidos de oração. Oração em favor da irmã Marta. Oração em favor de Pedro Henrique. Oração em favor da irmã Marta. Oração em favor de Pedro Henrique. Em favor de irmã Margarete. Oração em favor da irmã Maria da Silva, oração pela saúde da irmã Janete, oração pela vida de Isabela e Isadora, pela vida de Selma, que é uma jovem que está precisando de oração. Irmã Luciana pede oração pela vida de Brian. Irmã Emiliana pede oração também em favor da vida de seus filhos. Oração em favor do cooperador Marcelo Vitor. Oração em favor do irmão João Vitor, que está internado. Oração em favor do diácono José Vitor, do cooperador Isael, da irmã Dalvanira, do irmão José Barbosa e pela vida da irmã Joana. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que cura, liberta, transforma, e é um Deus que vai continuar fazendo milagre no meio da sua igreja. Nós também pedimos oração e oramos pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Paulo, que passou por um procedimento cirúrgico, mas nós cremos que Deus já está no controle da situação, já está tomando conta do seu servo. Muito em breve ele vai estar aqui na igreja glorificando o nome do Senhor. Oremos a Deus. Deus maravilhoso, soberano Deus, eterno Pai, primeiramente nós viemos te louvar, viemos te adorar, viemos te agradecer, ó Pai querido, por mais um dia de vida a qual, Senhor, confiaste a tua igreja, Senhor Deus, e neste instante levantamos a nossa voz, o nosso clamor até o seu trono de glória, ó Pai querido, orando, intercedendo por cada pedido de oração, cada vida aqui, Senhor Deus, descrita neste pequeno pedaço de papel. Deus maravilhoso, que o Senhor venha curar, Senhor Deus, abençoar, dar uma boa recuperação ao nosso pastor, abençoando toda a sua família, Senhor Deus, e cada vida aqui presente. Deus maravilhoso, cura, liberta, transforma, restaura, Senhor Deus, faça um milagre no meio da tua igreja. Assim nós te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seus assentos, meus irmãos, adorando ao nosso Deus, e o círculo de oração com a oportunidade está louvando 2 hinos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Com este mundo de ilusão.
Filho de Deus. Aleluia. Assim, que já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, e outros se levantamos e estamos de pé. Ah, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Oh, oh, Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria podermos estar aqui esta noite, né, meus irmãos? Poder conviver com os irmãos aqui nesta noite, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, do 16 em diante. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, ao presbítero William por dar essa oportunidade, pastor Nildo, para poder trazer uma saudação para os irmãos dentro do tema de missão. E se tem uma palavra que eu gostaria que os irmãos pensassem durante o momento que eu estou falando, é qual que é a minha missão, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim aqui hoje, para que eu estou andando por esta terra. Eu quero que os irmãos vão pensando enquanto nós lemos aqui. Amém? Amém.
A palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, no seu versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O Espírito Santo de Deus já me diz aqui neste momento para poder falar com os irmãos. Paulo, ele diz que ele não cessa de dar graças a Deus pelos irmãos ali de Éfeso. Ele agradece a Deus pela companhia, pela união dos irmãos ali em Éfeso. Eu fico às vezes imaginando, porque às vezes a gente chega na igreja e a gente vê alguns irmãos orar, e eu tenho o privilégio de muitas vezes ver alguns irmãos orando por mim, pela minha família, e isso é um presente de Deus. Podermos orar uns pelos outros é um presente de Deus. Eu fico muito feliz, porque muitas vezes a gente não sabe por que algumas coisas para nós estão dando certo. A gente fala assim, nossa, que bom que isso está acontecendo na minha vida. A gente agradece a Deus por isso, mas a gente muitas vezes não sabe que nós estamos sobre uma redoma de proteção dos nossos irmãos aqui em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo me exorta aqui nesse momento para trazer para os irmãos o seguinte: oremos uns pelos outros. É necessário que nós possamos orar uns pelos outros. Lembra dos irmãos, lembra dos dirigentes de congregação do nosso campo, lembra do nosso pastor presidente, da nossa diretoria, que nós possamos orar uns pelos outros e ver o sucesso desses irmãos. Continuando a leitura, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Ele está orando para que os irmãos tenham sabedoria, e que os irmãos tenham iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Outra palavra para que nós possamos pensar aqui, qual que é a sua vocação? Para que Deus te chamou? Qual que é a sua posição sentado neste lugar, ouvindo este culto esta noite, cultuando a Deus esta noite? Qual que é a sua vocação? Então Paulo ele ora pedindo para que os irmãos sejam abertos os olhos dos irmãos, aos quais a riqueza da glória da herança dos santos. E é nesse ponto que eu queria falar com os irmãos, porque na carta de Éfeso, nós sabemos que Paulo estava preso. Paulo estava preso quando ele escreve as cartas, a carta de Éfeso e algumas outras cartas. A carta de Éfeso, mais algumas cartas, são conhecidas como cartas da prisão, epístola da prisão. E nessa epístola, ele traz para nós que nós devemos pensar um pouquinho sobre a conduta da igreja, sobre como a igreja de Cristo está se manifestando. Nós temos aqui no Cascatinho uma igreja de Cristo, e como que essa igreja de Cristo está tendo uma conduta quanto a levar a palavra de Deus para as pessoas que são sedentas da palavra de Deus aí fora. A escola bíblica dominical, nós estamos estudando sobre as vontades do ser humano, os sentimentos do ser humano, e nós discorremos sobre diversos assuntos. É uma bênção a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, o crente que frequenta a escola bíblica dominical dificilmente se desvia dos caminhos do Senhor. Eu convido a todos para poder estar na escola bíblica dominical. E nós aprendemos na escola bíblica dominical que nós temos vontades. Deus nos deu a possibilidade de termos vontades. E essas vontades, elas devem estar aplicadas à vontade do Senhor Jesus. A vontade nossa deve estar baseada na inerrante palavra de Deus. As nossas vontades devem ser vontade de poder falar do Evangelho aí fora, pregar o Evangelho para toda criatura. Isso é um mandamento do Senhor. A nossa vontade, ela deve estar pautada não nas coisas da carne, sim nas coisas do Espírito. É incrível como a vontade das pessoas que estão declinadas à vontade da carne, elas arrastam multidões, irmãos.
Eu queria que os irmãos pensassem e refletissem qual que é a sua vocação aqui na igreja. Para que o Senhor tem te chamado? Qual é o seu talento? Glória a Deus. Do versículo 15, meus irmãos, de 1 Efésios, até o versículo 23, nós vemos uma oração em gratidão de Paulo. Vamos dar uma olhada no versículo 16, como nós estávamos falando. É a gratidão pelos irmãos. Olha que algo inacreditável e extraordinário. É ele agradecer, ele não cessa de agradecer pela vida dos irmãos. A comunhão com os irmãos, ele agradece pela comunhão que os irmãos têm ali. Os irmãos aí da década de 70, da década de 80, vão lembrar, né, como era gostoso as visitas que fazíamos, né, uns nas casas dos outros, como era gostoso a comunhão dos irmãos. Hoje em dia é perigoso, se alguém tocar a campainha, muitas pessoas fingem que não está em casa, que é para não receber os irmãos, que é para não receber uma visita, para não estar em comunhão. Nós vimos para a igreja, ficamos aqui na igreja e vamos embora e não manifestamos essa comunhão com os irmãos. É importante que nós tenhamos essa comunhão. No versículo 18, ele pede para que Deus abra os olhos, abra o entendimento, para que possam saber o que eles estão fazendo ali. Assim compreender os privilégios que Jesus Cristo tem para a igreja de Cristo. E um dos privilégios é o chamado que nós temos. Qual que é o teu chamado? Temos orado para que Deus possa nos dar sabedoria do nosso chamado? Temos orado para que o Senhor possa nos dar entendimento do nosso chamado? Nós temos orado para saber o que nós estamos fazendo nessa cadeira? Esses dias para trás, em conversa com a minha mãe pegou e falou assim para mim: mas tudo que o pastor te chama, você faz? Aí eu falei: mãe, mas primeiramente é obediência. E em segundo lugar, para que Deus me chamou? Para ficar sentado na cadeira? Para que Ele me tirou do vício do cigarro, por exemplo? Para ficar sentado na cadeira? Para que Ele me tirou do vício do álcool? Para ficar sentado na cadeira? Para que Ele fez uma transformação na minha vida? Para ficar sentado na cadeira? Não, mãe. Eu tenho que mostrar esse milagre que Deus fez na minha vida para todos aqueles que possam ouvir. Eu tenho que mostrar o quanto Deus tem feito milagres em minha vida. Irmão, para que Deus te chamou? Para que Deus fez essa transformação que Ele fez na sua vida? Para que você possa ficar sentado na cadeira? Levanta-te, vai à luta, busca. Amém? Que o Espírito Santo venha operando na minha vida, possa operar na vida de todos os irmãos aqui esta noite. Lá fora, nós temos almas sedentas de milagres, como Deus fez na minha e na tua vida. Lá fora, pessoas, multidões são arrastadas por vontades da carne. E eu gostaria que os irmãos pudessem falar do amor de Cristo para essas pessoas, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de sentar nessa cadeira e poder saber do seu talento, porque cada um de nós temos um talento. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero saudar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, amém? Vamos estar adorando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão
e traz luz para a escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, maravilhoso Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, venha falar com a tua igreja nessa noite, Jesus, aleluia. Maravilhoso Deus, aleluia. Glória a ti, Jesus, aleluia. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim.
tua voz é tudo. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem está alegre nesta noite? Por nós estar na casa do Senhor, nós temos que estar alegres. Independente da situação que você esteja passando, Ele pode fazer tudo por você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Essa palavra é sobre contribuição. E eu vou falar sobre a minha vida, que eu tenho aprendido, desde quando eu tenho ciência, porque eu fui criado no berço evangélico. Berço evangélico? Não tem berço evangélico. Fui criado na igreja. Porque muitos falam, né? Berço evangélico? É um símbolo, mas é na casa de Deus. Muitos conhecem, os irmãos mais antigos conhecem o meu pai, vão saber disso. Seguimos aqui, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. E digo, isto, que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribui segundo o propósito propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. O versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão e para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos por toda a generosidade, a qual faz que por nós se deu graças a Deus. Essa palavra é abençoada. Por que eu mencionei desde criança? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. E a primeira coisa que eu fiz com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar junto com meu pai. Meu pai era um soldador tigre numa empresa. Eu comecei como um auxiliar dele. Mas 14 anos, Wesley. Naquela época podia. Foi em 97. Poderia trabalhar menor de idade. Mas numa empresa, vocês estão vendo que eu tenho um porte meio avantajado, né? Meio grandinho. Apesar que eu parei de crescer para cima. Estou crescendo para os lados, né? Mas eu já era uma estatura boa. E o meu pai falou, tem que colocar esse rapaz para trabalhar. Eu sou mais velho em casa, nós somos em 3. Tem que colocar esse rapaz para trabalhar. E ele conversou com o patrão dele, nós prestava serviço ali, uma empresa, prestava serviço ali naquela empresa, que antigamente era Rodster, hoje é a Val Group. E ali ele conversou com o meu patrão, o patrão dele. Aí o patrão, não, vou aceitar, só que eu tenho que conversar com a gerente da fábrica. Se ela autorizar, aí sim. Ela falou, eu quero ver esse rapaz. Aí eu fui lá um dia, ela falou, ele é grande mesmo, tem que trabalhar. Tem que trabalhar mesmo. Porque hoje, eles vão aumentando a data, aí fica... Esse povo aí que não sabe trabalhar, só faz coisa errada lá fora. Né? Mas eu, desde criança, fui criado ali. Ela só pediu uma coisa. Todos os trimestres ela queria ver o meu lerite. Meu lerite não. A minha escolaridade, o meu boletim. Por quê? Ele só não pode ter nota baixa. Se tiver nota baixa, aí eu não deixo mais. Hoje, muitas universidades, lá fora, principalmente, nos Estados Unidos, o jovem quer fazer
um basquete ou alguma outra, a primeira exigência dele é como que ele está, né? Na sua, se está tudo azul ali, né? E eu fui criado lá em 97 desse jeito. O primeiro salário meu pai falou, ó, tira o que é do Senhor, porque Ele vai te abençoar lá na frente. E hoje eu colho isso. Porque de lá para cá, bênçãos, graças a Deus, mas também tem lutas, tem dificuldades, e as dificuldades nos fazem crescer, mas eu fui criado ser fiel a Deus, no pouco ou no muito, independente do salário que você ganha, se ganha 1.000 ou se ganha 100.000, independente do que você ganha, dá o que é do Senhor, você vai ver, você vai colher. Muitas das vezes, nossa, mas está difícil aqui, mas a bênção vem ali. Nossa, a montanha está muito alta, mas daqui a pouco você passou aquela montanha. Nossa, o leão vem vindo ali, mas você fecha a boca do leão. Eu não, Deus fecha por você, porque você está sendo fiel a Ele. Então, faça um propósito com o Senhor, como está escrito em Malaquias 3:10. Faça um propósito com Ele. Esse ano mesmo, eu só tenho a agradecer a Deus, porque dificuldade passou sobre mim. Só que até aqui, o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Só para vocês terem ideia, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço também, para uma outra empresa, 5 anos. Aí eles encerraram o contrato, entrou uma outra empresa, mandaram a gente embora, só que eu saí com a mão vazia, sem nada. A única coisa, o único recurso que eu tive foi o fundo de garantia que estava lá. O resto, a empresa não pagou nenhum de nós eram 15 funcionários. Só que até aqui, o Senhor tem cuidado de mim. Pensa o que é 5 anos, você perder? Mas, por eu ser fiel, desde os 14 anos, Deus não deixa faltar nada na tua casa, na minha casa. Seja fiel com Ele, você vai ver Deus prosperar na sua vida. Hoje eu tenho uma família abençoada. Por quê? Por mim não, porque eu não sou merecedor. Nós não somos merecedor, nós somos pecadores. Mas Deus, quando Ele se estendeu as suas mãos ali na cruz, por mim e por você, fez nós merecedores. Então leva essa palavra para você, no seu coração. Seja fiel a Deus, que no pouco ou no muito, Ele te abençoará em tudo que você passar. Na doença, em tudo, em tudo. Se eu for contar, tem muitos versículos, muita bênção que Deus tem feito aqui. Eu com 2 anos de idade, já era para me estar morto. 3 dias em coma no hospital, mais de 4 meses internado no hospital, por causa de uma meningite. Naquela época, 84, meningite matava como... Até hoje mata. Às vezes a gente vê, morreu por meningite. Os médicos falam, vai ficar com sequela. A única sequela que eu tenho é nesse ouvido aqui, que eu ouço uns 20%, 40%. Mas nada. 3 dias de coma. E Jesus me salvou. Por quê? Porque Ele tem um propósito na minha vida. E Ele tem um propósito na tua vida. Há 3 anos atrás, fui acometido de uma arritmia cardíaca, que a nossa família, tem uns primos meus aqui que tem também, a nossa família tem esse problema na família, meu pai tem, minha mãe tem, já perdi 3 tios por causa disso. Fui parar na UTI também, fiquei 3 dias internado na UTI, mas aqui estou eu. Porque eu sou alto e forte? Não. Porque eu não sou nada sem as mãos de Deus na minha vida.
Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Seja fiel a Ele, porque Ele te abençoará. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Coloquemos em pé. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aquilo que você estiver precisando, entrega nas mãos do Senhor. Não fala para o A, para o B, para o C, não. Fala com Deus. Que Ele há de abençoar você e a sua vida. Amém? Soberano Deus, mais uma vez estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. A Tua igreja vai contribuir, Senhor, para a Tua obra, ó Deus. Porque nós somos merecedores, Senhor, da Tua gratidão, ó Deus. Porque até aqui, Senhor, Tu tens nos guardado, nos protegido, nos fortalecido, ó Deus, em tudo, Deus. Não tem faltado nada, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, que irá contribuir, Senhor. Faça bênção, Senhor. Multiplica cada um, Senhor. Estamos chegando no final do ano, Senhor, com festa, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, cada família, maravilhosamente, grandiosamente, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade, e na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade.
na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, é um privilégio, né? Ver o filho servindo ao Senhor, trazer a palavra de Deus, né? E nós aqui sendo alimentados, né? Hoje eu vou aprender com o Ronan. Querido e eterno Deus que está no céu, nós somos gratos pela tua bondade, por tudo que foi feito nesta noite, pelos hinos que foram louvados, mas agora chegou o momento de nós sermos alimentados pela tua palavra, que o Senhor possa fazer presente no intelecto do meu filho, do Ronan, Senhor, que o Espírito Santo possa conduzir de uma forma especial, para que cada um de nós podemos receber da tua palavra, que acha guarida em nossos corações. É que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu não costumo ficar nervoso, não. Mas o nosso pastor anunciou faz um mês que eu ia pregar hoje. E para quem não estava aqui, o nosso irmão Samuel e alguns outros jovens fez questão de anunciar também que eu ia pregar. Mas nosso pastor sempre disse que Deus vai fazer um grande milagre. E é isso, amém. Convido a igreja para abrir a Bíblia em João 15, versículo 1. A última vez que eu tinha pregado, eu devia ter uns 8 anos. E era eu e meu priminho na casa da minha avó. E é isso. Um pregava, o outro escutava.
Um expulsava demônio, o outro orava, cada hora era uma coisa. Mas vamos lá. Todos encontraram? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecerei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei a ir dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordenado, amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, eu quero falar aqui um pouco sobre amizade, sobre o que é um amigo. O que significa ser um amigo? Poderia já sentar. Foi minha primeira vez, gente. Dá um desconto. O que significa ser um amigo? O que o mundo diz sobre amizade? O que o mundo diz sobre amigo? Muitos aqui vão dizer que é aquela pessoa que a gente pode sempre contar nos momentos difíceis. É aquela primeira pessoa que a gente conta fora da família quando acontece algo bom, ou até quando acontece algo bom, algo ruim. Alguns filósofos vão dizer outras coisas. Immanuel Kant, por exemplo, um filósofo da era do iluminismo, vai dizer que a amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. A gente, muitas vezes, acredito que vários aqui vão ter amigos de infância que, com o tempo, com o trabalho, mudança de cidade, mudanças de rotina, o que for, a gente perde um pouco do contato daquele amigo e, depois que esse contato se esfria, essa amizade nunca mais volta a ser aquilo que era antes, aquela amizade de criança, aquela amizade de adolescência. Ou então, uma amizade que a gente faz agora e, por algum motivo, há uma ruptura, dali um tempo você volta e nunca volta a ser aquela mesma coisa. A amizade é isso. Às vezes, a gente pode até retomá-la, mas aquele início, aquele café fresquinho, dificilmente volta a ser. Outro filósofo muito famoso, Aristóteles, vai dizer que o desejo de ser amigo é um processo rápido, mas a amizade é uma fruta que amadurece lentamente. Às vezes nós conhecemos uma pessoa e rapidamente queremos ser amigo dela. Rapidamente queremos estar perto, queremos chamar para tomar um café, e etc. Mas aquele primeiro contato você pode até, por coincidências, por se ver muito na outra pessoa, a gente sente vontade de fazer amizade com aquela pessoa. Só que, para isso se frutificar, nós temos que permanecer nessa amizade. A gente tem que criar um relacionamento. E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia.
E por que a gente deve manter essas amizades? Por que a gente deve buscar essas amizades? Mais um filósofo, Francis Bacon, vai dizer, que é um filósofo americano, vai dizer que a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Muitas vezes nós temos boas novas para contar, e quando a gente conta para um verdadeiro amigo, a felicidade dele ao ouvir aquilo faz a gente se sentir o dobro mais feliz. Às vezes, nós contamos uma boa nova para alguém que a gente considera aquele amigo de verdade, e a gente se sente duplamente mais feliz. E, ao mesmo tempo, quando a gente conta um pesar, conta algo ruim, a gente sente que aquela pessoa está dividindo o fardo com você. O mundo vai falar que a amizade, ela duplica a alegria e divide a tristeza. Mas nós temos um amigo diferente. É um amigo que ele não divide a tristeza, ele tomou o fardo sobre si. Ele não te ajuda a carregar o fardo, ele tomou o fardo para ele e ele carrega esse fardo para nós. Ele assumiu todas essas tristezas. A amizade humana, na melhor forma, ela divide o peso. Na amizade de Cristo, aqui em João 15, a gente pode ler que já não vos chamo mais de servo, pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Aqui nós temos um amigo que leva e carrega todo o fardo para nós. Em João 15:13 também vai dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E que símbolo de amizade é esse? Que amizade humana a gente pode comparar com essa? Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma. A amizade de Cristo com a gente, ele não é essa amizade que eu falei até agora. Ela é uma amizade onde o Pai deu o seu Filho por nós, e o seu Filho deu a vida por nós. Ele carregou a cruz, ele carregou o fardo, ele carregou o pecado, e nos deu o maior presente que poderíamos ter, a salvação. Ele assumiu o nosso castigo para que pudéssemos ter a alegria completa. Aristóteles também vai falar uma outra coisa. Ele vai falar que ter um amigo é uma única alma habitando dois corpos. Esse é o ideal da intimidade humana, é o ideal do que é uma amizade humana. Onde um amigo é uma extensão de nós, onde um amigo, só de te olhar, ele sabe o que você está passando. Esse é o ideal humano, é o que a filosofia vai pregar para a gente. Vai falar que uma verdadeira amizade é uma alma habitando dois corpos. Mas aí eu te pergunto, no mundo humano é possível isso? Um mesmo corpo habitar no mesmo dois corpos habitarem no mesmo lugar? Eu não consigo enxergar isso. Essa amizade a gente só consegue enxergar em um lugar, que é em Jesus, através do Espírito Santo, onde a gente consegue ter essa amizade dentro de nós, onde nós podemos falar para Ele o que estamos sentindo, falar para Ele quais são as nossas dificuldades, falar para Ele quais são as nossas alegrias. E, de fato, esse está habitado em nós. A amizade de Cristo, conforme Ele mesmo fala, é a única amizade que realiza plenamente esse ideal filosófico, através do Espírito Santo. Ele nos chama não mais de servo, mas de amigos, pois no seu amor e sacrifício ele concedeu a intimidade completa, fazendo nós um com Ele. Quando o pastor falou que eu iria pregar, hoje eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar? Não tenho nem noção, apesar de ter nascido num berço onde meu pai sempre foi pastor, meus avós, tanto materno quanto paterno, sempre foram pastores, meus tios, eu tenho vários pastores na família, mas eu mesmo nunca havia pregado, então eu não sabia o que falar. Mas eu sabia que Deus ia me dar um direcionamento. E aí, no dia a dia, eu pude ouvir um louvor no meio do dia, e esse louvor ele mexeu comigo. E aí eu entendi sobre o que eu deveria falar hoje. E eu queria louvar
esse hino. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimentos oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimentos oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amigo. Aleluia, meus irmãos. Que outro amigo nós podemos vislumbrar nesse mundo, no nosso dia a dia, nas nossas amizades humanas, que pode se comparar ao amor de Jesus Cristo, ao amigo que temos em Cristo, um amigo que entregou a própria vida para nos salvar, que sofreu como sofreu na cruz do Calvário. E que amigos podemos esperar em Cristo?
Em Hebreus 13:5, diz que nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E aqui a gente pode ver a fidelidade de Jesus, que é um amigo que nunca nos abandona. Em João 10:11 vai dizer que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mostrando todo o sacrifício que ele fez por nós. Mas também, aqui em João 14:15 vai dizer que se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, mostrando que a amizade se fortalece com a obediência. Muitas vezes nós queremos ser amigos de Deus apenas nos momentos difíceis. Muitas vezes a gente nem se lembra de Deus no nosso dia a dia, mas quando o calo aperta, a gente lembra. A gente começa a orar, a gente começa a fazer jejum, a gente passa a ler a Bíblia, faz todo o plano. Não, agora eu vou ler a Bíblia até o final do ano, em 6 meses. Irmão, você tinha que ter começado lá atrás. A gente tem que lembrar também de Jesus nos momentos bons. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente viveu, por mais que agora você esteja num momento ruim, você esqueceu de lembrar que ali atrás, quando estava dando tudo certo, não foi por seu mérito, foi pelo mérito dele. Foi pelo que ele faz na sua vida, pelo que ele fez na sua vida. A gente tem que, assim como uma fruta, assim como o filósofo disse, a gente tem que construir essa amizade, a gente tem que fazer com que ela se amadureça lentamente. E não apenas num culto de domingo, ou quando der na telha. A gente tem que construir esse relacionamento com ele, no dia a dia. E tem gente que tem muito ciúme daquela amizade, da amizade humana. Mas nós temos um mandamento diferente para essa amizade, que é a amizade de Cristo. Ele manda a gente ir e pregar por todo o Evangelho. Jesus, nosso melhor amigo, ele nos chama sempre para compartilhar essa amizade com os outros. E aqui nós estamos no culto de missão, e missão justamente é levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de amor, essa mensagem de amizade para o mundo e para aqueles que não conhecem essa palavra. A gente também pode falar sobre a compaixão de Jesus pelas pessoas que ainda não o conheceu. E missão é uma forma de estender essa compaixão para todo mundo, e para todo canto. Às vezes a gente pensa que missão é só para quem vai para a África fazer um trabalho lá, mas não. Missão também é no seu vizinho, missão também é no seu trabalho, missão é na sua escola, na sua faculdade. E muitas vezes nós não exercemos essa missão que ele nos deu. Eu queria ler em Mateus 28, verso 19 e 20. Eu vou ler para adiantar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até os finais dos tempos. Também gostaria de ler em Marcos 16, 5. Desculpe. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E também gostaria de ler em Lucas 24, do 47 ao 49. E quem em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, a Bíblia é muito clara sobre como devemos fazer as missões. Devemos espalhar a palavra, devemos fazer o ID, e devemos mostrar para o mundo quem é esse amigo. Chegar até todas as nações, chegar ao nosso vizinho, chegar no nosso trabalho, chegar na escola
e mostrar que aquele que fez a boa obra por nós também pode fazer a boa obra por eles. Amém? Eu queria pedir a licença e pedir para o meu pai orar para os irmãos e perguntar se alguém aqui gostaria de conhecer esse amigo. Alguém aqui tem vivido uma vida e não sabe a quem se amparar. Às vezes você tem vivido no seu dia a dia e não sabe para quem mais você pede ajuda. E eu trago aqui para vocês o verdadeiro amigo. Aquele que pode operar na sua vida, mas aquele que já pagou o preço por você. Eu não sei se você sabe, mas nós já entramos nesse mundo devendo. Porque ele já pagou tudo aquilo que a gente tinha de mais pesado, que são os nossos pecados. Talvez você não entenda isso, mas todo o mal que você tenha passado hoje, Cristo já morreu na cruz, e por isso, só por isso, você já é um vencedor. Porque nós somos filhos dele. Amém? Alguém aqui gostaria de conhecer verdadeiramente esse amigo? Levante sua mão, vem aqui até a frente, meu pai vai orar para você. Se não, amém? É isso, meus irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.